Paz do Senhor a todos vocês que estão me assistindo nesse momento. Que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês, a família de vocês e a toda a sua casa. Bom, o vídeo de hoje eu vou falar a respeito qual que é o conceito de alma e espírito, de acordo com a Bíblia. O conceito popular de alma e espírito é de alguma coisa imaterial que sai do corpo quando a pessoa morre e vai para o céu, ou vai para o inferno, ou reencarna. É alguma coisa que se separa do corpo então após a morte, é como se fosse um vulto, alguma coisa que não pode ser tocado, não pode ser palpado, e é intangível, você não tem como pegar, ou seja, uma coisa imaterial, como se fosse um fantasma. Então este é o conceito popular de alma. Antes de eu falar a respeito de qual que é o conceito popular de alma e espírito, de acordo com a Bíblia, eu tenho que falar para vocês um pouquinho a respeito da Bíblia, da palavra do Senhor. Bom, a Bíblia ela é dividida então em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento fala a respeito do povo de Israel e a respeito do Messias que viria para salvar a humanidade de seus pecados. E o Novo Testamento fala a respeito do cumprimento dessa promessa do Messias que foi prometido para a humanidade, para salvar a humanidade do pecado. Então, o Antigo Testamento foi escrito a sua maior parte em hebraico, na língua hebraica. E uma pequena parte, que são alguns capítulos do livro de Daniel e do livro de Esdras, foram escritas em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Todo o Novo Testamento em grego. E a palavra que foi traduzida do hebraico, quando traduziram a Bíblia do hebraico para o português, a palavra que foi traduzida como alma é a palavra nefesh. É a palavra nefesh. Essa é a palavra que foi traduzida do hebraico para o português. A palavra nefesh, em nenhum momento ela traz a ideia de alguma coisa imaterial que sai do corpo do ser humano quando ele morre. Não traz a ideia de nada disso. A palavra nefesh, ela traz a ideia de o ser, vivo ou morto. A palavra então nefesh traz a ideia do ser, da pessoa em si. E a palavra que foi usada do grego, que foi traduzida como alma para o português, é a palavra psique. A palavra psique quer dizer mente, pensamento. Mas quando nós falamos a respeito da palavra psique, traduzida como alma, na Bíblia, nós temos que nos lembrarmos que a Bíblia foi escrita por judeus. E apenas por uma pessoa que não era judeu, que era o médico Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas. Mas toda a Bíblia foi escrita por judeus. E quando eles utilizaram a palavra psique, no grego, que é a palavra que foi traduzida para o português como alma, eles tinham em mente ali a palavra nefesh. Eles tinham em mente ali a palavra nefesh, que era a sua atenção primária. Então a palavra nefesh quer dizer então o ser, a pessoa em si. Em alguns casos a palavra nefesh é traduzida do hebraico para o português como alma. E a palavra hebraica que foi traduzida como espírito, que foi traduzida do hebraico para o português como espírito, é a palavra ruach. Eu não falo hebraico e nem português. Eu pesquisei, tá, antes de falar, então eu não sei se a pronúncia correta é essa, se é ruach. A palavra ruach, que foi traduzida do hebraico para o português, ela significa vento, sopro, fôlego, respiração. E a palavra que foi traduzida no Novo Testamento do grego para o português como espírito é a palavra pneuma, que quer dizer a mesma coisa: fôlego, vento, sopro, respiração e assim por diante. Bom, então vamos lá. Eu falei um pouco a respeito das palavras que foram traduzidas do original hebraico e grego para o português como alma e espírito. Então agora nós vamos ver então o que é alma e espírito de acordo com a Bíblia. Bom, a maioria das pessoas tem a ideia de que a alma
é alguma coisa que foi injetada no ser humano por ocasião da criação, ou então injetada no ser humano por ocasião da concepção. Bom, então vamos ver então o que é alma, de acordo com a Bíblia. Para falarmos o que é alma de acordo com a Bíblia, vamos então para Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos lá então. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então nós vemos aqui então que o homem não tem uma alma, mas o homem é uma alma. E o que é alma? De acordo com a Bíblia, de acordo com o que nós acabamos de ler, a alma é igual ao quê? Ao pó da terra, que Deus formou, mas o fôlego de vida soprado nas narinas do homem é igual ao quê? Igual à alma. Então vamos lá, Gênesis capítulo 2, versículo 7, algumas Bíblias, ao invés de traduzir como alma vivente, vão estar traduzindo a palavra alma aqui como ser vivente. Seja a Bíblia que você estiver lendo agora, seja a tradução alma vivente ou ser vivente, a palavra que foi traduzida aqui como alma ou ser vivente, então é a palavra nefesh. É a palavra nefesh que foi traduzida aqui como alma ou ser vivente. Então nós vemos aqui então que essa palavra nefesh quer dizer que então que o ser em si, a pessoa, não tem nenhuma conotação e nenhuma ideia de alguma coisa imaterial que sai do corpo do homem. Quando ele morre, vai para o céu, para o inferno, reencarna e assim por diante. Então a palavra traduzida aqui é a palavra nefesh, e para traduzir como vivente, a palavra traduzida como vivente é shayá. Então, nefesh shayá quer dizer alma vivente ou ser vivente, tá? Então, e a palavra aqui traduzida como fôlego de vida, aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 7, é a palavra hebraica neshama, que é equivalente à palavra ruach, que eu acabei de comentar aqui. A palavra neshama, como palavra ruach, quer dizer fôlego, espírito, vento e assim por diante. Essa palavra também, neshama ou ruach, em nenhum momento tem a conotação de alguma coisa imaterial, que pensa, que fala, que tem sentimentos e que interage e assim por diante, sai do corpo do homem e reencarna, ou vai para o inferno, ou vai para o céu e fica lá conversando com Deus, interagindo e assim por diante. Não. A palavra que foi traduzida do português, do hebraico para o português como espírito, então é a palavra neshama e a palavra ruach. Ambas querem dizer então fôlego, sopro e vento. Tanto é que aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 7, na maioria das Bíblias não está traduzido, neshama não está traduzido como espírito, mas está traduzida como fôlego de vida. Então, recapitulando, então em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a palavra aqui para fôlego de vida é a palavra neshama, tá? Que é a mesma que é traduzida do hebraico para o português como espírito, tanto neshama como ruach, e a palavra traduzida aqui como alma para o português é a palavra hebraica nefesh, que quer dizer o ser, a pessoa em si. Nenhuma dessas palavras tem alguma conotação de alguma coisa imaterial que sai do corpo do homem. Tanto é que a palavra nefesh é utilizada também para os animais, em Gênesis capítulo 1. Se você for lá e ler Gênesis capítulo 1, versículos 20, 21 e 24, você vai ver ali que os animais também são chamados de almas viventes. Algumas Bíblias não vão estar traduzidas como alma vivente, mas como ser vivente. Mas seja sua Bíblia traduzida como alma ou ser vivente, a palavra que foi traduzida ali do hebraico para o português como alma ou ser vivente também é a palavra nefesh. Então a palavra nefesh é aplicada também aos animais e não somente ao homem. Tanto os animais quanto os homens são chamados de nefesh. Então, recapitulando aqui, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Deus não injetou uma alma em nós e nem nos animais, tá? Você que está me assistindo agora nesse momento, você é uma alma. Se tiver alguém ao seu redor também é uma alma. E eu também sou
uma alma. Mas isso não quer dizer que somos alguma coisa imaterial, alguma coisa como um fantasma, como um vulto. Somos o quê? Seres palpáveis, podemos ser tocados, podemos ser vistos. Nós temos matéria, temos carne, assim por diante. Então, o conceito de alma, de acordo com a Bíblia, é totalmente diferente do conceito popular. E algumas pessoas falam, não, você está errado. A alma é alguma coisa que sai do corpo do homem e vai para Deus, ou vai para o inferno, ou reencarna quando a pessoa morre. E tal alma é imortal. O que é mortal é o corpo. A alma não. A alma é uma coisa imortal que não pode ser tocado, palpado, é como se fosse um vulto. Bom, vamos ver então, de acordo com a Bíblia, se a alma é alguma coisa imortal. Vamos deixar que a própria Bíblia responda essa pergunta. Então vamos lá, vamos ver então Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Vem dizendo o que é aqui? Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também é a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Bom, se a alma fosse imortal, a Bíblia não estaria dizendo aqui que a alma que pecar morreria. E a palavra também que está aqui é a palavra nefesh. Ou seja, se a alma fosse imortal, Ezequiel capítulo 18, versículo 4, não diria que a alma que pecar morreria. Então, outra coisa também que é um mito, de que a alma é imortal, é alguma coisa imaterial, que sobrevive, que é eterno, que não tem fim. A Bíblia diz ao contrário. Tanto é que a Bíblia diz o quê? Em Mateus capítulo 10, versículo 28, não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que tem poder para perecer no inferno, ou Hades, que eu vou falar mais adiante o que é o inferno de acordo com a Bíblia, tá? É um assunto para um próximo vídeo. Mas então vamos lá. Não temeis aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Bom, se a alma fosse alguma coisa imortal, Mateus capítulo 10, versículo 18, não diria que a alma pode perecer. Aqui vem dizendo o que é que algumas pessoas falam, bom, essa passagem está dizendo aqui que a alma é imortal, porque ela vem dizendo para não temermos aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Bom, agora eu faço a pergunta para você. Deus pode matar a alma? Essa passagem vem dizendo que Deus pode matar a alma sim. Se Deus pode matar a alma não é imortal. O que Jesus quer dizer com essa passagem aqui é o seguinte: não temeis aqueles que podem matar você nessa vida, mas temei aquele que após você morrer aqui, pode ressuscitar você e apresentar a você o julgamento de por que você se perdeu e pode exterminar você de uma vez por todas. Não teme então aquele que depois dessa morte aqui que nós sofremos, que todo ser humano que pecou vai passar, não teme aquele que pode ressuscitar você no dia do juízo e exterminar ali você de uma vez por todas, eliminar você ali de uma vez só e você nunca mais ressuscitar. A maior prova de que a alma pode morrer é que a palavra hebraica nefesh, ela não é traduzida somente como ser vivente, mas é traduzida também como cadáver, um ser morto. Vocês querem ver? Eu vou ler aqui duas passagens para vocês. A primeira é Números, capítulo 6, versículo 6. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará de um corpo de um morto. A palavra traduzida aqui como corpo morto é a palavra nefesh met, corpo morto, ou seja, alma morta. Se formos traduzir ao pé da letra, poderíamos traduzir essa passagem aqui como e não se aproximará de uma alma morta. Ou seja, se a alma fosse mortal, a Bíblia não utilizaria a palavra nefesh para se referir ao corpo de um morto, ou seja, uma alma morta. Outra passagem também que fala a respeito de uma alma morta é Levítico, capítulo 21, versículo 11. E não se achegará a cadáver algum, nem por causa do seu pai, nem por sua mãe se contaminará. A palavra traduzida aqui como cadáver
também a palavra nefesh. Nefesh, met. É a palavra aqui que foi traduzida como cadáver. É a palavra nefesh, ou seja, uma alma morta. Bom, vamos continuar aqui então o nosso estudo. Para onde nós vamos quando morremos? Deus falou que nós vamos para o céu, ou para o inferno, ou reencarnamos? Vamos ver aqui o que diz a Bíblia a esse respeito. Vamos deixar que a palavra do Senhor fale. Então vamos lá para Gênesis, capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Bom, alguns dizem, não, mas aqui está se referindo ao corpo, não está se referindo à alma. Não, Deus aqui está se referindo ao ser humano como um todo. Ele não diz aqui, somente teu corpo retornarás para o pó. Ele está dizendo aqui que nós, eu e você, somos o quê? Apenas pó da terra. E na morte, nós vamos retornar para o pó da terra. É o que diz a Bíblia. Não está dizendo aqui só o teu corpo. Está dizendo aqui que o ser humano, a pessoa por completo, retornaria ao pó da terra. Tanto é que a Bíblia diz aqui, em Jó, capítulo 34, versículos 14 e 15. Se ele pusesse o seu coração contra o homem, e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Ou seja, se Deus retirar do homem o espírito, que é o fôlego de vida, espírito e fôlego de vida na Bíblia é a mesma coisa. Tanto um como o outro foram traduzidos são a tradução da palavra hebraica ruach, do hebraico para o português. Então, se Deus retirar do homem o fôlego de vida ou o espírito, o homem volta para o pó da terra. Tá? E, reenfatizando novamente, essa palavra ruach não traz a ideia de alguma coisa imaterial que vai para o inferno, reencarna ou vai para o céu e interage. Ela é apenas o fôlego de vida, é apenas aquele fôlego de vida que Deus soprou nas narinas de Adão. Ou seja, espírito na Bíblia é apenas aquele fôlego de vida que foi soprado nas narinas de Adão. E aqui também vem dizendo aqui, em Salmos, capítulo 90, versículo 3. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. Ou seja, Deus faz com que nós, seres humanos, retornemos ao pó. Algumas traduções bíblicas não trazem a palavra pó. São traduzidas diferentes, mas eu já pesquisei, a melhor tradução de Salmos capítulo 90, versículo 3, é como está na Nova Versão Internacional, que foi essa que eu acabei de ler, tá? Vamos lá também. Salmos capítulo 104, versículo 29. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se eles tiras o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Ou seja, a palavra traduzida aqui como fôlego também pode ser traduzida como espírito. Se Deus tirar do homem o fôlego ou o espírito, ele volta para onde? Vai para o céu? Vai para o inferno? Não, para o pó da terra. Ah, mas aqui está falando do corpo. Não, aqui está falando do ser humano por completo, tá? Esse negócio que aqui está falando do corpo é nós que entendemos assim, devido à conotação popular de espírito e alma. Bom, alguém pode pegar Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. E eles falam assim, bom, tá vendo? O corpo, o que volta para a terra é apenas o corpo, mas o espírito volta para Deus. Bom, se nós assumirmos isso, nós vamos ter um grande problema teológico. Porque quando as pessoas leem essa passagem, a grande maioria delas assume que essa passagem está falando dos salvos. Mas não, essa passagem está falando a respeito do destino de todos os homens, tanto os ímpios quanto os salvos. Tanto o ímpio quanto o salvo, quando morre, eles voltam para o pó da terra e o fôlego de vida, ou espírito, que é apenas aquele fôlego de vida que Deus soprou nas narinas de Adão, retornam para o homem. Para Deus, desculpa, retornam para Deus. Aquele fôlego de vida, que é o que nos mantém vivos, retorna para Deus. E aí muitas pessoas, quando lêem essa passagem, assumem que esse fôlego de vida
ou o espírito, ele retorna para Deus e daí ele pensa, ele fala, ele conversa, ele vê os seus familiares aqui na terra. Só que aqui, como eu já disse, está falando do destino de todos os homens. Então, Adolf Hitler, Caim, Stalin, pessoas que mataram diversas pessoas, todos os assassinos, estrupadores, ladrões que morreram sem se arrepender, se nós assumirmos isso daí, eles também estão lá no céu, estão no paraíso com Deus, porque, como já dito, essa passagem se refere ao destino de todos os homens. Se nós assumirmos que o Espírito que está falando aqui, que volta para Deus, é alguma coisa que pensa, que fala, que está interagindo, nós estamos assumindo que todas essas pessoas que eu acabei de falar, que são pessoas que fizeram grande mal à humanidade, pelo jeito não se arrependeram, estão lá com Deus também. Estão no mesmo lugar que os salvos, porque aqui se refere ao destino de todos os homens. Então essa passagem aqui, ela apenas está dizendo o quê? Que quando nós morremos, nós retornamos para o pó da terra, e aquele fôlego de vida que Deus soprou nas narinas de Adão volta para Deus. Mas é alguma coisa que não pensa, que não fala, que não tem nenhum tipo de sentimento. Prova disso é o que nós vamos ler agora em Salmos, capítulo 146, versículo 4. Sai-lhes o espírito, ou fôlego de vida, que tanto um quanto o outro pode ser traduzido aqui para o português. Então, sai-lhes o espírito, volta para a terra, e naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Ou seja, o que está dizendo a Bíblia aqui? Que quando o homem morre e sai-lhes aquele fôlego de vida, ou espírito, perece o quê? Todos os seus pensamentos. Então, lá no céu, não tem nenhum espírito que está lá conversando, vendo seus familiares na terra, torcendo por eles aqui, e assim por diante. Ou seja, no dia em que o homem morre, sai aquele fôlego de vida que Deus soprou nas narinas de Adão, e ele fica num estado de inconsciência. Ele não sabe, ele não pensa, ele não tem interação nenhuma. É como se ele não existisse. Não é o que estou dizendo. É a Bíblia, a palavra de Deus que está falando aqui. Tanto é que, como eu já falei antes, como dito antes, os animais são chamados também de almas viventes. E os animais também são chamados de nefesh. E a Bíblia também diz que o mesmo espírito ou fôlego de vida que o homem tem é o mesmo dos animais. Prova disso é o que eu vou ler agora. Eclesiastes, capítulo 3, versículos 18 e 21, que vem dizendo aqui: disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Ele sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego, ou algumas Bíblias traduzem como espírito, tá? Tanto aqui pode ser usado tanto a palavra fôlego como espírito, ou seja, os animais têm o mesmo espírito dos homens. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade, todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, tanto os homens como os animais têm a mesma constituição, é o que diz a Bíblia, não sou eu. Todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra. Essa palavra aqui que eu também acabei de ler, que foi traduzida como fôlego, também pode ser traduzido como espírito. Ou seja, então a Bíblia vem dizendo que a mesma constituição dos animais é a nossa. Os animais são chamados de alma, são chamados de nefesh, tá? E eles têm o mesmo espírito e o mesmo fôlego de vida que nós temos. E esse fôlego de vida dos animais, esse espírito, quando eles morrem, também retornam para Deus. Agora, alguém assume que o fôlego de vida de um cachorro, de um gato, de um papagaio, de uma barata, de um rato, de uma vaca, alguém pode assumir que eles estão lá em cima com Deus, conscientes, vendo o que acontece aqui na Terra? Não. Eles estão, como eu disse antes aqui, como se não existissem, em sono profundo, sem pensamentos, sem sentimentos, sem nada disso, tá? Isso, então, é a mesma coisa que acontece com os animais, então. Tanto é que a Bíblia diz aqui, em Gênesis, capítulo 6, versículo 17, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne
em que há espírito de vida ou fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Ou seja, esse fôlego de vida, esse espírito que está nos animais, então é alguma coisa que volta para Deus, mas não tem consciência, não tem nada. Ou seja, quando o homem morre, o homem entra num estado de inconsciência. Ele não sabe, ele não pensa, ele não fala, ele não vê, ele não sabe de nada, tá? Isso é o que diz a Bíblia. Então, vamos lá, continuando o nosso estudo. Alguém pode pegar a seguinte passagem para dizer que a alma vai sim para o céu ou para o inferno e que mesma coisa acontece com o espírito. E algumas pessoas pegam a seguinte passagem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí as pessoas falam, tá vendo? O homem tem uma divisão de corpo, alma e espírito. Bom, ao invés de dizer isso, essa passagem está dizendo ao contrário. Essa passagem está dizendo que não há vida fora do corpo. Que o homem é formado do quê? De pó da terra, mas fôlego de vida igual a ser ou alma vivente. E que, desfeito isso, não há vida, nós estamos em estado de inconsciência, nós não pensamos, nós não falamos. Por quê? Se nós morrêssemos e nossa alma ou espírito fosse para o céu, e o corpo voltasse para o pó da terra, e lá estivesse essa alma, o espírito consciente, falando, vendo seus familiares aqui na terra e torcendo por eles, e vendo o que está acontecendo e tudo, a Bíblia não diria para deixarmos irrepreensíveis e santificados o corpo, que é o pó da terra, o fôlego de vida, e a nossa alma, ou o ser vivente, que é a união de pó da terra, mais fôlego de vida, irrepreensíveis. A Bíblia não diria isso, a Bíblia está dizendo isso daqui, por quê? Porque nós somos seres indivisíveis. Ou seja, quando Jesus voltar e ele nos ressuscitar, nós vamos para o céu o quê? Em corpo, que é o pó da terra, o fôlego de vida vai voltar para a gente, nosso fôlego, que é o que nos mantém vivo. Nós vamos ser feitos do quê? Novamente, seres e almas viventes, como Deus fez lá no Éden com Adão. Ou seja, essa passagem diz ao contrário. Essa passagem está dizendo que não existe vida, não existe pensamento, quando é feita a separação do quê? Do pó da terra e o fôlego de vida, que é igual à alma. Quando, então, é feita essa separação, que é quando o homem morre, que o pó volta para a terra e o fôlego de vida volta para Deus, não tem vida, não tem pensamentos, não tem nada. Para ver isso, você assista o meu vídeo anterior que eu fiz, que vai estar descrito aqui abaixo no link. Ali vou estar falando a respeito do que ali fala a respeito do estado dos homens quando morrem. Ou seja, se nós temos que permanecer irrepreensíveis por completo. Se é por completo, então é porque não tem divisão, é porque não há uma divisão. Quando essa divisão é feita, nós entramos no estado de inconsciência. Tanto é que a Bíblia diz o quê? O que a Bíblia fala? O que acontece conosco quando morremos? Se você ler lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5, 6 e 10. Se você ler lá também em Isaías, capítulo 38, versículos 18, Salmos 115, 17, você vai ver que o ser humano, quando morre, não louva o Senhor, ele não pensa, ele não fala, ele não tem nenhum tipo de atividade. Então, se o ser humano, quando morre, não louva o Senhor, não fala, não pensa, qual que é a esperança, então, das pessoas, dos salvos, que morreram em Cristo? E o que vai acontecer, então, com os ímpios? Aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus, que rejeitaram o Evangelho. Será que eles vão ficar impunes? Será que Adolf Hitler vai ficar impune? Será que Stalin, que matou tantas pessoas, também vai ficar impune? Será que um assassino, um estuprador que morreu sem se arrepender, ele vai ficar impune e não vai acontecer nada com eles? Bom, vamos deixar então que a Bíblia responda. Será? Vamos então ler então Daniel, capítulo 12, versículos 1 e 2. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia,
qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel, capítulo 12, versículo 12. É o que fala a Bíblia, a palavra de Deus. É isso que diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós vamos estar então aonde? Quando nós morrermos, vamos estar então no pó da terra. Estaremos ali no pó da terra, em sono profundo, sem falar, sem pensar, sem interagir. É o que diz a palavra de Deus. Estaremos ali no pó da terra, em sono profundo, num estado de inconsciência. Então, tanto o salvo quanto o perdido, quando morrem, eles vão para o pó da terra e vão aguardar ali a ressurreição. Uns para a vida eterna e outros para o desprezo eterno e a condenação. Tá? Então, olha aqui o que diz a Bíblia. Se nós já estivéssemos no céu, ou estivéssemos no inferno, ou reencarnássemos quando nós morrêssemos, a Bíblia não diria o que está em João capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João capítulo 5, versículo 28 e 29. É o que diz então a Bíblia. Se nós morrêssemos e fôssemos direto para o céu ou para o inferno, a Bíblia Jesus não diria aqui em João capítulo 5, versículo 28 e 29, que nós estaríamos nos sepulcros, ou seja, nós estaríamos onde nós morremos, quando ele voltar. Ou seja, o próprio Jesus aqui não diz que os salvos estariam no céu e que os ímpios estariam no inferno queimado. Não, ele diz aqui que tanto o salvo quanto o ímpio estarão nos sepulcros quando ele voltar. E aqueles que morreram em Cristo vão ser ressuscitados e receberão o quê? A ressurreição da vida. E aqueles que não aceitaram a Cristo estarão perdidos e vão ressuscitar para receber o quê? A condenação. O vídeo então vai acabar por aqui. Eu peço desculpas pelo toque do celular. Nem sempre dá para a gente gravar um vídeo com todas as situações ao nosso favor. E a paz do Senhor a todos vocês. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.